leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Leitura Franca. O vídeo de hoje é sobre uma leitura que eu simplesmente amei. Um super lançamento aí do mundo literário, um lançamento que nós, leitores, estávamos esperando há muito tempo. Eu estou falando de Amanhecer na Colheita, o quinto livro da série Jogos Vorazes. Mas antes da gente começar o nosso papo sobre essa história aqui, eu vou pedir para vocês curtam, comentem, compartilhem, acionem o sininho, vamos ajudar o canal Leitura Franca a crescer. De pouquinho em pouquinho nós estamos crescendo e assim vocês me ajudam a continuar trazendo conteúdos do mundo literário. Amanhecer na Colheita conta a história do Hamish. Para quem não se lembra ou para quem não leu, não conhece as histórias de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, ele conta a história de um mundo, assim, um futuro distante, de um país chamado Panem. E esse país, ele é dividido em distritos. Há algum tempo, os distritos se rebelaram, tiveram uma guerra. E para comemorar a vitória da capital em cima da rebelião dos distritos, são feitos anualmente os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes consiste em que cada distrito, Panem é dividido em 12 distritos, cada distrito vai fornecer um jovem, uma garota e um garoto para lutar até a morte dentro de uma arena com os outros tributos dos outros distritos. O vencedor, ele vai ser assim um vitorioso e vai ter uma vida boa, vai ter um salário, vai ter uma casa nova. É assim que Panem marca para sempre trazer para a memória dos distritos sobre a rebelião que um dia eles fizeram. Em Amanhecer na Colheita, a gente vai passar pelo segundo massacre quaternário. De 25 em 25 anos, Panem faz uns Jogos Vorazes diferentes. Então, nesse segundo massacre quaternário, em vez de 24 tributos, vão ser enviados para a arena 48 tributos. O Hamish, como eu estava falando para vocês, para quem não lembra, para quem não conhece, o Hamish, ele é o mentor da Katniss e do Peeta, que são os protagonistas da trilogia principal de Jogos Vorazes. Porque nós temos Jogos Vorazes, Em Chamas, A Esperança, que é a trilogia principal. Depois nós tivemos o primeiro prequel, que foi A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. E esse daqui é o segundo prequel. Por quê? Porque essa história aqui, ela passa antes da primeira trilogia. Então, aqui nós vamos conhecer a história do Hamish, que é o mentor da Katniss e do Peeta na trilogia principal de Jogos Vorazes. Neste livro aqui, o Hamish, ele tem 16 anos e ele teve a infelicidade de nascer, de comemorar o aniversário dele no mesmo dia da colheita. O que é a colheita? É quando os nomes dos tributos, os nomes dos jovens vão ser sorteados para ver quem vai para os Jogos Vorazes. Só que ele nem tá preocupado com isso. A preocupação dele é passar pela colheita e aí depois ele conseguir passar o resto do aniversário dele com a namorada dele. A namorada dele chama Lenore Dove. Então essa é a preocupação dele no dia. Então ele se arruma, vai lá pro centro da cidade onde acontece a colheita. Só que antes disso ele passa numa loja de doces e compra umas jujubas que são as preferidas da namorada dele, porque depois da colheita ele vai
ele vai se encontrar com ela, eles vão passar a tarde junto e eles vão comer essa jujuba juntos. Vai acontecer a colheita, todos os jovens vão lá pro centro da cidade, inscrevem os seus nomes, os nomes são colocados numa urna, e aí começa o sorteio, começa a colheita. São sorteados os 2 primeiros jovens, e aí é sorteado o 3º jovem. São sorteados os 3 primeiros jovens, e aí vai ser sorteado o 4º jovem. Só que quando o nome do 4º jovem é sorteado, o garoto em questão, ele sai correndo, ele fala que ele se recusa a participar, a aceitar isso, aí ele sai correndo. Quando ele sai correndo, os pacificadores, que é tipo a polícia de Panem, dá um tiro na cabeça dele. E aí o cara cai morto, e aí a mãe desse menino se desespera, se joga em cima do corpo. Aí a Lenore Dove, que é a namorada do Hamish, ela vai lá tentar ajudar a mãe dele, tirar a mãe dele de cima do corpo e tal. Aí os pacificadores começam a meio que tentar tirar dali, por quê? Toda essa colheita, toda essa coisa, ela é televisionada, então eles estão gravando. Só que assim, esse ato de rebeldia, de não querer participar da colheita, não pode fazer parte dessa filmagem. Então eles querem tirar ali, os pacificadores querem tirar ali o corpo do menino rápido para continuar essa filmagem ali. Então a Lenore Dove vai lá tentar ajudar a mãe dele e tal, só que aí ela se irrita com o pacificador, aí o pacificador vai bater nela. Quando o Hamish vê que o pacificador vai bater na Lenore, ele entra na frente dele, e aí os organizadores entendem que ele tava ali para bater no pacificador. E aí, como uma punição por ele ter se envolvido ali no caso, ele é o 4º escolhido para ir para os Jogos Vorazes. Ele vai tomar o lugar do menino que morreu. Então, assim, a colheita do Hamish, ela foi um pouco injusta, porque o nome dele ele não foi sorteado. Ele foi enviado como uma punição mesmo por ele ter se envolvido ali, entrado no meio, impedido o pacificador de bater na menina. E aí ele é enviado para a capital, e aí tem aquelas mesmas coisas que tem em todos os Jogos Vorazes. Tem a preparação. Então os tributos, nesse caso os 48 tributos, eles passam por uma semana de treinamento, ter treinamento de sobrevivência, como montar, como acender uma fogueira, como achar água, como montar um abrigo, como caçar. Aí eles têm treinamentos com armas, arco e flecha, espada, lança, além de entrevistas para o povo de Panem conhecer e torcer. Por quê? A sobrevivência dos tributos dentro da arena, ela é muito dependente de patrocinadores. Então, quanto melhor você for nessa semana de treinamento, quanto mais as pessoas gostarem de vocês, mais patrocinadores você vai ganhar e mais coisas dentro da arena esses patrocinadores podem te enviar, o que pode ser a diferença, o que vai fazer a sua sobrevivência, vai ser a diferença entre a sua vida e morte ali dentro da arena. Os tributos, eles também ganham mentores. Cada distrito tem os mentores. E aí é nesse ponto que a gente conhece uma das personagens que vai aparecer também no livro Em Chamas. Cada grupo de tributos é designado a um mentor. Normalmente os mentores dos Jogos Vorazes são os vencedores anteriores, porque aí eles têm como passar a experiência deles para os novos tributos. Só que no Distrito 12, nesse caso, a única ganhadora conhecida, ela tá desaparecida, morreu, então eles não têm mentores do distrito deles. Então eles vão ter que ter algum mentor designado para o Distrito 12. No caso, a mentora do Distrito 12 é uma personagem que a gente também vai ver ela no livro Em Chamas, porque ela também
vai participar, que chama Mags. A Mags, ela é uma vencedora, então ela vai ser a mentora do Hamish e dos tributos do Distrito 12. Uma das primeiras aparições dos tributos na capital é um desfile dos tributos, onde eles vão ser colocados em carruagens e vão ser apresentados para a capital. Quando vai ocorrer o desfile desse massacre quartenário, ocorre um acidente entre as carruagens, entre os cavalos, e uma das meninas, que é tributo do Distrito 12, acaba batendo a cabeça, caindo no chão e morrendo. Aí o Hamish, ele já tá meio puto, porque a colheita dele foi injusta. Ele pega o corpo da menina e começa a correr, vai até a frente do presidente Snow. O presidente Snow é o presidente de Panem e ele que comanda os Jogos Vorazes. Ele vai até o presidente Snow e mostra o corpo. E o presidente Snow já meio que fita ele, já meio que tem ele assim na mira como sendo um possível rebelde. O treinamento deles vai ocorrendo. E nessa edição, os distritos, eles vão criando muitas alianças. Uma aliança muito conhecida, que já ocorre muitas vezes, é entre os carreiristas, que é o distrito 1, 2 e 4. Porque esses são distritos que eles já são treinados, os tributos eles já são treinados desde pequeno, porque para eles participar dos Jogos Vorazes é uma honra. E normalmente quem acaba ganhando os Jogos Vorazes são os tributos destes distritos, justamente porque eles já têm essa preparação meio que militar para participar dos Jogos Vorazes. Então, só que nessa edição, além dos carreiristas, que é assim uma aliança já conhecida, cria-se uma nova aliança, que é a Aliança dos Novatos. Os outros distritos, então distrito 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se juntam, criam a Aliança dos Novatos. Nessa Aliança dos Novatos, o Hamish acaba conhecendo o Beat. O Beat, ele é um vencedor, ele é o mentor do Distrito 8, e ele também aparece no livro e na história de Em Chamas. E o Beat, ele tá montando junto com o filho dele, porque o filho dele é um dos tributos. Porque o Beat, ele já tentou uma vez um ataque contra a capital. E como punição por esse ataque contra a capital, ele vai ser o mentor do filho dele nos Jogos Vorazes. Então, assim, eles estão enviando o filho dele para morrer, e aí ele vai acompanhar de perto, porque ele vai ser o mentor do filho dele. Então, o Beat, junto com o filho dele, estão fazendo um plano para explodir a arena. Porque o distrito deles é o distrito da tecnologia. Então, eles estão fazendo vários pedacinhos de um dispositivo explosivo que eles vão colocar dentro de colares, porque cada tributo pode levar um colar simbolizando o seu distrito ou alguma lembrança. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando dentro de vários colares, assim, pedaços, para quando o filho dele estiver dentro da arena, ele conseguir remontar esse dispositivo explosivo. E aí, o Hamish, ele entra nesse plano e aí ele vai ajudar o filho do Beat a explodir a arena. Entre essa semana de preparação, o Hamish é chamado na presença do presidente Snow. E o presidente Snow meio que faz uma ameaça pra ele, falando assim, eu sei que você mora com a sua mãe e com o seu irmão, eu sei que você tem uma namorada no Distrito 12, então cuidado com as coisas que você vai fazer daqui pra frente. Eu sei que você é um rebelde, você tem ações rebeldes, então cuidado com o que você vai fazer, porque eu posso fazer coisas muito piores. Ele traz a menina que tinha morrido no desfile, a menina do Distrito 12 que tinha morrido, ele traz, assim, a menina tá viva na frente do Hamish, tá falando, só que ela fala que nem um robô e ela tá super estranha. Aí o Hamish leva essa menina pra
lá o apartamento em que os tributos do Distrito 12 estão fazendo a preparação. E ele fala, ó, o presidente Snow mandou ela. E aí todo mundo acha ela estranha. E aí eles meio que descobrem que, na realidade, não é a menina, é uma garota do Distrito 11 que eles meio que transformaram na menina que morreu do Distrito 12 e fizeram uma lavagem cerebral nela. Ela não sabe, tipo, ela não tem as memórias dela de quando ela era do Distrito 11, ela só tem o que colocaram na cabeça dela. Só que assim, ela vai falando coisas muito robóticas. Aí chega o dia dos Jogos Vorazes, os tributos são enviados pra arena, começa os jogos. Aí o Haymitch, ele decide que é melhor ele seguir sozinho, porque os outros tributos da aliança, tirando o filho do Beat, não sabe o plano deles para explodir a arena. Então lá dentro ele sai da aliança, ele vai seguindo sozinho até ele encontrar o filho do Beat e colocarem o plano dele em prática. Então eles começam a colocar o plano deles em prática. E aí eles realmente conseguem explodir uma parte da arena. Então a arena meio que ela fica meio capenga, ela tá funcionando, só que ela não tá 100% funcionando. Mas assim, eles acharam que os jogos seriam interrompidos por causa dessa explosão. Só que não, os jogos continuam. E aí o Haymitch vai reencontrando os outros tributos. Como sempre acontece em Jogos Vorazes, muitos tributos vão morrendo. No final, sobra ele e mais alguns outros, mais os dois tributos, uma era da aliança dele e outra não. Só que aí ele acha um gerador e aí ele acaba explodindo esse gerador. Só que antes dele explodir esse gerador, as duas outras meninas, as duas tributos que restaram com ele, elas meio que se matam entre si, aí ficou só ele como vitorioso. Só que a última ação dele dentro da arena como vitorioso contra a capital foi explodir esse gerador. Então ele explodiu o gerador e aí sim ele explodiu toda a arena. Só que a capital resgatou ele. Ele não foi morto nessa explosão. A capital resgatou ele ficou uns dias preso e depois ele foi mandado para o Distrito 12 como o vitorioso. Só que o presidente Snow tinha avisado ele, falado, se você tem que tomar cuidado com seus atos rebeldes, porque eu consigo ser muito pior do que qualquer coisa que você tá planejando. E realmente, o Haymitch, ele volta pro Distrito 12. Quando ele volta pro Distrito 12, trancam a mãe dele e o irmão dele dentro da casa e colocam fogo na casa que eles estão lá. Eles não conseguem, o Haymitch e os amigos dele não conseguem tirar a mãe e o irmão dele de dentro dessa casa, e eles morrem abraçados, eles morrem queimados, abraçados. Tanto é uma cena muito triste quando o Haymitch vai ver o caixão e aí só tem um caixão. E aí ele pergunta, nossa, mas por que só tem um caixão? Aí os amigos dele falam, então, eles morreram abraçados. Então, como eles foram carbonizados, não tinha como separar, então ficou só um caixão. Tipo, gente, essa passagem é extremamente triste desse livro. Ele já perdeu a mãe e o irmão, e aí ele vai reencontrar a Lenore Dove. Aí ele encontra a Lenore Dove lá num campo que eles sempre gostam assim, eles gostavam de se encontrar. E aí ela fala, o seu irmão me entregou as jujubas lá que você pediu pra me entregar, não sei o que, agora a gente pode comer juntos. Aí ela entrega o saquinho pra ele e tal, aí ele abre o saquinho e dá uma jujuba na boca dela. Só que aí quando ele olha pras jujubas, os saquinhos de jujubas são todas vermelhas. E a que ele tinha comprado pra elas eram tipo todas coloridas. E aí ele olha pra ela e ela vê que ela tá passando mal. E aí no final,
a gente vê que aquelas jujubas foram enviadas para ela em nome dele, só que quem enviou mesmo foi o digníssimo presidente Snow, e como ela comeu a jujuba que o Hamish tinha dado pra ela, assim, tipo, na boca dela, era veneno e ela morreu envenenada. Então, assim, a capital, o presidente Snow tirou dele tudo que ele amava. Então, no final, ele ficou sozinho no mundo. E, assim, os últimos capítulos, assim, as últimas páginas, a gente vê, assim, esse desespero dele, porque ele vai passando por todas essas perdas, uma seguida da outra. Além de tudo que ele viveu, todo o horror que ele viveu dentro da arena. Tipo, ele perdeu os amigos na aliança que ele tinha feito, ele teve que matar pessoas, ele volta pra casa. Ele achou que ele ia conseguir respirar em paz. Não, a família dele é morta, o amor da vida dele é morto também. O livro acaba, assim, tem um último capítulo que ele começa a falar que eu nunca pensei em amar ninguém, eu nunca achei que eu conseguiria sentir mais nada na minha vida, só que aos poucos o Peeta e a Katniss foram me conquistando, eu fui cuidando deles, não sei o que lá. Porque aí mostra, tipo, aí tem um pulo, assim, temporal, porque aí já é os anos, assim, que ele é mentor do Peeta e da Katniss. E aí ele fala que ele achou que ele nunca ia conseguir amar ninguém de novo e tal, só que eles dois meio que reviveram o sentimento, um pouquinho de sentimento dentro deles. Gente, esse foi o resumo, assim, um resuminho que eu trouxe pra vocês do livro. E agora eu quero falar um pouco das minhas considerações. Pra mim, esse livro aqui, ele foi um 5 estrelas favoritado. Foi o meu segundo 5 estrelas favoritado desse ano. Esse livro, ele é cheio de camadas. Essa história, ela é cheia de camadas. Porque, assim, toda vez que a gente pensa em falar, a gente pensa em... é um livro da série Jogos Vorazes. Vem à nossa cabeça, puta, tipo, de novo, vai ser a mesma coisa. Só que, assim, o que a gente tem que pensar a história que a Suzanne Collins, ela criou tudo gira em torno dos Jogos Vorazes. No segundo Jogos Vorazes da Katniss e do Peeta, que a gente vê as coisas mudando, que aí não vão ter mais Jogos Vorazes. Se isso daqui é um prequel, se a história se passa antes da trilogia principal, então óbvio que vai ter uns Jogos Vorazes, óbvio que vai ter todo o esquema dos tributos, da colheita, da arena. Só que, assim, mesmo a gente sabendo este plano de fundo, essa história aqui é totalmente assim, porque cada tributo é diferente. O esqueleto da história, ele pode ser o mesmo, só que cada tributo tem a sua personalidade, tem as suas tomadas de ações e decisões dentro da arena. Eu tava louca pra entender o porquê o Hamish era aquele bêbado que não estava se importando com nada, que não queria saber de mentorar ninguém quando ele conhece o Peeta e a Katniss. E realmente no final desse livro a gente consegue entender o porquê. O presidente Snow e a capital tiraram tudo que era de importante na vida dele. Então, assim, o livro inteiro ele fala: eu quero sobreviver para voltar para casa, para Lenore, para minha mãe e para o meu irmão. Ele consegue sobreviver, ele volta para casa, só que ele não vai ter o que ele mais almejava, que eram as pessoas que ele amava, porque a capital tirou isso dele também. Então, assim, a partir do momento que a família dele e a Lenore morre, ele se enfia na bebida. E é assim que aí a gente entende que aí ele vai assim até os Jogos Vorazes da Katniss do Peeta, que no caso é o 74, o primeiro. Porque esse daqui é os Jogos Vorazes 50, que é o segundo massacre quartenário. E o do Peeta e da Katniss é o 74. Então, assim, a gente conheceu esse personagem lá atrás no primeiro livro.
E assim, a gente não entendia as nuances do porquê ele agia daquela forma, qual que era a história por trás. E esse livro foi uma construção belíssima de tudo que tinha no fundo da alma desse personagem. Eu realmente amei. Sim, ele trata da mesma história. Ele tem os Jogos Vorazes, ele tem a arena, tem a colheita, tem a capital, tem os distritos. Realmente, isso daí vai ser igual, mas era uma coisa já esperada. Já esperada, porque se é um prequel e se trata da mesma série, dos mesmos acontecimentos, já era esperado. Só que aqui a gente conhece o personagem principal muito bem e a gente também vê outros personagens, como o Beach, a Mags, o Presidente Snow. A gente vai conhecendo essa construção para chegar naquela história que todo mundo ama. E então eu achei assim um livro brilhante. O que a Suzanne Collins fez com um prequel é muito difícil da gente ver em outras histórias, em outras séries. E assim, outro ponto que eu tenho para trazer é o Presidente Snow. Ele é um dos vilões, assim, que todo mundo fala que tem ações terríveis e tal na trilogia. Gente, eu acho que as ações desse livro aqui são as piores que eu vi o Snow fazendo. Muito piores do que as que ele faz em Jogos Vorazes, em Chamas e A Esperança. Essa é a minha visão. Eu achei, assim, de um sangue frio e de uma articulação esse ponto dele matar as pessoas que o Hamish mora naquele ponto, né? Tipo, olha, eu te avisei, eu falei que não era pra você fazer nenhum ato rebelde, você foi lá e fez, mesmo você ganhando os Jogos Vorazes. Você vai ter a sua casa, você vai ter o seu salário como vitorioso, mas você não vai ter as pessoas que você ama. Então, assim, realmente eu acho que o Presidente Snow, ele tá muito pior nesse livro aqui. Não que ele esteja bonzinho nos outros, não é isso, mas as ações dele aqui eu achei bem pesada. Mas foi isso, gente. Amei esse livro aqui e o ano que vem sai a adaptação dele, a adaptação dessa história aqui pro cinema e eu estou ansiosíssima. Mas foi tudo isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Comentem aí, vocês gostaram? Vocês acham que deveria... qual a opinião de vocês? Vocês acham besteira a Suzanne Collins continuar escrevendo nesse mesmo mundo que ela criou? Ela já tinha que ter escrito outras histórias, não ter parado em Jogos Vorazes ou parado em A Cantiga de Pássaros e da Serpente? O que vocês acham? Eu amei, foi um 5 estrelas favoritado, mas eu quero saber de vocês também. Qual a opinião? Estão ansiosos para ler? Vão ler? Estão ansiosos pro filme? Acha que já chega, já tá bom de Jogos Vorazes? Comentem aí que eu vou ler e vou responder tudo. E foi isso por hoje. Um beijo e boa leitura!